Olá, bem-vindos. Eu sou Thiago Nóbrega Lisboa, biólogo marinho, e hoje a gente vai conversar sobre a saída do Japão da Comissão Baleeira Internacional e o anúncio da retomada de suas atividades de caça comercial de baleias para julho de 2019. Você está no OCV Voices. O anúncio do Japão no último dia 26 de dezembro de se retirar da Comissão Baleeira Internacional, muita coisa tem sido dita. Países têm lamentado, entidades de conservação também, outras têm comemorado, e eu vou tentar trazer um resumo de tudo que eu li, de tudo que eu vi a respeito, e fazer uma reflexão de possíveis cenários e possíveis consequências desse anúncio de retomada das atividades comerciais de caça de baleias, aliados com a saída do Japão da Comissão Baleeira Internacional, justamente no ano em que a gente teve a reunião aqui no Brasil e onde se acreditou que a gente tivesse chegado num avanço. A Comissão Baleeira Internacional ela foi instituída em 1946 pela Convenção Internacional pela Regulação da Atividade Baleeira. E é bom chamar atenção para isso, porque alguns veículos de comunicação têm dito que a Comissão Baleeira Internacional ela é uma entidade que visa, que tem como fim a conservação de baleias. Isso é uma meia-verdade, porque o início dessa entidade ela realmente estava embasada em regular cotas e estoques de populações entre os países que realizavam a atividade de caça. E o Japão é um dos países membros mais antigos, né? Ele é membro da CIB desde 1951 e passou por todo esse movimento de transformação da CIB, que hoje realmente ela é uma entidade que ajuda muito na conservação das baleias, é fundamental para a conservação das baleias. E está muito envolvido nos temas de câmbio climático, de emales, emissões de níveis de ruído, também colisões com embarcações. A CIB tem sido fundamental para fomentar a atividade de conservação de baleias nos últimos anos, né? E o Japão, como um membro interessado na caça, se mostrou descontente com toda essa mudança, com uma guerra diplomática que se estabeleceu dentro da entidade e que tomou uma proporção considerada inaceitável para o país na última reunião da CIB, que se deu no Brasil, em Florianópolis, no último mês de setembro. Cabe nota dizer que esse movimento de conservação está ligado principalmente com uma mudança no bloco de países que fazem parte da CIB a partir dos anos 70, com o nascimento do florescimento do movimento hippie, o movimento Paz e Amor, que deu origem ao movimento Save the Whales, a partir principalmente da gravação do Canto das Baleias de Jubarte, pelo Dr. Roger Payne, e que naquele movimento lá da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e que foi uma mola propulsora para o florescimento de várias entidades conservacionistas, né, como Greenpeace, Sea Shepherd e outras. Então é interessante ter esse contexto, né, de uma mudança de perspectiva dos membros. A partir da década de 70, então, onde a maioria dos países se tornam conservacionistas no tocante ao assunto de baleias, se percebe, e dentro de um cenário de extinção e quase extinção da maioria, talvez, de todas as populações de baleias por centenas de anos de pressão de pesca, né, uma pressão de pesca que já vinha desde o século IX, desde o século X. Em 1982, os países decidiram adotar uma moratória a vigorar a partir de 1986, a moratória da caça de baleias, que estabelece uma pausa nas atividades de caça comercial para uma avaliação de estoques e de status populacionais. É bem verdade que essa moratória ela continua em vigor até hoje, passados mais de 30 anos, e esse foi um dos motivos que o Japão alegou para se retirar da Comissão Baleeira Internacional. Bom, durante o anúncio da saída do Japão, o representante do governo japonês, o Yoshihide Suga,
ele disse que determinadas populações de baleias já alcançaram um status populacional que permitiriam a caça, né, que já alcançaram um bom grau de conservação e um número razoável aí de indivíduos. Justificou então a partir disso aí uma ideologia por parte uma guerra ideológica por parte dos países conservacionistas, né? Cabe dizer que o Japão sempre realizou as atividades de caça comercial, mesmo durante todo o período da moratória, né? Os números variam um pouco, eu encontrei aí que entre 22 mil e 17 mil baleias que foram caçadas durante esse período, existem essas variações aí, mas o Japão fez uso do artigo 8, né, que permitia aí cotas de caça científica para realizar a atividade. Cabe também ressaltar que grande parte da população japonesa não consome carne de baleias, né? O consumo diminuiu muito no país. Se estima aí que do total de proteína que se consome, apenas 0,1% seja carne de baleias, né? Que efetivamente apenas 4 comunidades costeiras têm uma tradição mais forte ligada ao consumo de carne de baleias. E também cabe dizer que a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o país foi devastado, né, houve ali sim um incremento muito importante de consumo de carne de baleias, né, pela escassez de outros tipos de proteína, e alguns dos navios de guerra foram convertidos em baleeiros. Então ali efetivamente a atividade ganhou um novo reforço, né, já que ela estava ligada mais ao início da colonização, né, do Japão, o que foi muito comum no início da colonização de lugares de ilhas e lugares gélidos, né, que hoje ainda mantém a tradição e o comércio da caça de baleias. Bom, então o Japão anunciou para julho de 2019 a retomada das atividades de caça comercial, principalmente, exclusivamente a princípio em águas exclusivas econômicas e em águas jurisdicionais do Japão, principalmente voltado para as populações de baleia mink, duas populações que utilizam as águas do Japão no seu ciclo de vida, e também com a possibilidade de caça de baleia sei e de baleia de Bruda. Bom, essas duas populações de baleia de mink, uma está considerado o status dela em perigo de extinção e a outra criticamente em perigo de extinção. E isso já é um primeiro fato que causa preocupação, né? Porque efetivamente a gente não vai conseguir ter um controle internacional dessas atividades de caça. E por mais que essas populações tenham seu DNA já mapeado, durante a atividade de caça, né, não existe como distinguir qual baleia, a que população pertence àquela baleia mink ali que está sendo alvejada. Então, isso já é um contexto bem complicado. Um outro problema é que as baleias do hemisfério norte têm altos níveis de contaminantes, né, muito maiores que do hemisfério sul, e essa carne aí que provavelmente vai ser distribuída no mercado asiático, num primeiro momento nas comunidades do próprio Japão costeira, muitas delas os merendos escolares aí podem estar irão chegar à mesa contaminadas. Bom, esse anúncio aí então de que as atividades vão inicialmente se realizar no âmbito da zona econômica exclusiva das águas jurisdicionais do Japão, fez com que entidades conservacionistas emitissem aí votos de louvor e anunciassem aí uma vitória sobre os japoneses, antecipando uma queda, né? A CICHEP se pronunciou nesse sentido. Aqui no Brasil, o projeto Valejo Baixo também se pronunciou. E aí consideraram que esse teria sido um primeiro passo aí para o fim da atividade de caça comercial, e aí foram além, né? Eles acharam aí que isso vai fazer com que as atividades de caça no hemisfério sul cessem e que se aprovem aí todas nas próximas votações
o santuário de baleias do Atlântico Sul e todas as propostas conservacionistas aqui para o hemisfério sul. Bom, eu como frequentei uma escola militar, a maior escola de formação de combatentes da América Latina, aprendi que a gente não deve nunca subestimar o nosso inimigo. E a gente tem que pensar com a cabeça dele. O Japão é um país economicamente muito importante, né? Tem um poderio muito grande tecnológico e está dando um passo muito abrupto, vamos dizer. Então eu pensei bastante em relação a isso e acho que o pessoal está equivocado, está sendo um pouco ingênuo em achar que realmente o Japão está tomando uma decisão dessa sem ter um plano, uma estratégia traçada. Um outro aspecto que está sendo levado em conta aí pelas entidades conservacionistas que comemoraram o fim das atividades de caça do Japão no hemisfério sul é que a atividade baleeira talvez não esteja tornando rentável, né? Como diminuiu muito o consumo no Japão, então eles estão alegando que a atividade está se tornando demasiadamente cara, inclusive pelas atividades de entidades como o Sea Shepherd e outras aí que estão dificultando a caça. E por isso o Japão, então, ele se retrai e se reduz a caçar em suas áreas, quase que como num prenúncio do fim. Bom, eu não vejo assim. Eu acho que o Japão está olhando mais para frente. O Japão ele tem um interesse em colocar a carne de baleia como um elemento de alta gastronomia na Ásia. Já tem uma porta de entrada para isso, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul já demonstrou que tem interesse em consumir essa carne. Alguns países como a Dinamarca também, dentro da Europa, fazem o consumo de carne em alta gastronomia, e isso pode ser muito perigoso no futuro. O Japão é um dos principais países que realizam a caça de atum e de outros peixes topo de cadeia de alto valor comercial, e sabe que esses peixes eles estão acabando, né? Existe até um documentário bem interessante que eu recomendo para vocês, que é o The End of the Line, que é no Brasil a tradução livre, o fim da linha, né? Que ele é de Rupert Murray, eu acho que é o nome do cara, deixa eu ver se eu anotei aqui. E ele é um jornalista que fez um documentário aí falando sobre Rupert Murray, isso aí. O cara fez uma investigação bem grande sobre o mercado por trás da pesca, do overfishing, da sobrepesca que está ocorrendo nos oceanos, e descobriu que por trás disso grandes montadoras japonesas estão ligadas a essas atividades de pesca, e que está rolando a corrida aí a corrida da caça do último atum, né? Quem vai pescar o último atum? Eles estão caçando as populações de atum, pressionando e já reservando elas, fazendo estoque para vender ainda daqui a 20 anos, e aí existe uma previsão de um colapso dessas populações a partir de 2048, né? E isso já está se refletindo no mercado, e aí vem um interesse de mercado interessante, essa extinção do atum de certa forma, pelo menos para quem tem um estoque de 20, 30 anos de peixe, porque valoriza muito o peixe, o preço do produto, né? E que já tem se refletido, né? Na semana passada a gente teve a notícia aí de um atum de 278 quilos que foi comercializado, leiloado por 3 milhões de dólares. E isso é muita coisa. Então, o Japão tem essa tradição, né? Tinha um mercado histórico lá que fazia o leilão dessas carnes aí, que foi fechado depois de 80 anos para ser aberto um novo em outubro do ano passado, né? O que demonstra aí que o país não parece estar dando passo atrás no sentido de investir no comércio de pesca e de produtos aí que possam estar sendo comercializados para alta gastronomia.
Então, durante a reunião da CIB que aconteceu em Florianópolis em setembro de 2018, foi aprovada a Declaração de Florianópolis, proposta aí pelos brasileiros, né, encabeçadas aí pelo projeto Valério Bart, e que dizia aí que a caça comercial de baleias, né, já não é uma atividade econômica necessária, que a conservação das baleias deveria ser o futuro da Comissão Baleeira Internacional, ou seja, que a Comissão Baleeira Internacional deveria se converter em um órgão exclusivamente que tratasse de assuntos de conservação, que a caça comercial fosse realmente adotada o final dela, né, onde que aí junto com o fim da moratória, mas se assumindo já uma não possibilidade de atividade de caça comercial. Isso foi aprovado, essa carta foi aprovada, e isso deixou o Japão criou uma ruptura, inclusive porque o Japão também entrou com um pedido que se chamava o caminho a seguir. O Japão entrou com uma tentativa de aprovar uma proposta que buscava eliminar a moratória existente, então, e estabelecer limites de capturas a espécies e estoques e populações que, segundo as avaliações do Comitê Científico da Comissão Baleeira Internacional, estivessem em níveis a ser explotados, e também proporam criar um comitê de caça assim, sustentável, que seria para justamente trabalhar em cima desses níveis de captura de caça. Pedindo então permissão para inicialmente caçar baleias mini, baleias de gás, baleias seca. Bom, essa proposta não foi aprovada, e isso fez então com que o Japão realmente criou diplomaticamente um racha, né? Até então a gente tinha um cabo de força, né? O Japão, cabe dizer que é o país que mais aporta dinheiro à CIB, e isso vai trazer problemas para a entidade, para a continuação das atividades. E então não ficou nada satisfeito, né? Porque nesse racha quem perdeu foi o Japão completamente. E alguns países conservacionistas aí se proporam a fazer uma guerra contra o governo japonês, e não tiveram aí, na minha opinião, a habilidade de manter o Japão dentro de um certo controle. E com base nisso, então, o Japão se retirou da Comissão Baleeira Internacional, e uma pergunta que surge justamente é se é legal. O Japão pode se retirar da Comissão Baleeira Internacional? Como que se dá esse movimento, né? Bom, legal, de certa forma né? Porque existe a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que versa justamente aí, regula essas atividades, né? Lá no seu artigo 65, ela obriga os países a cooperar na conservação das baleias, de forma através de organizações internacionais apropriadas para sua conservação, gestão e estudo. Não cita especificamente que tem que ser através da Comissão Baleeira Internacional, né? Aí já surgem dois caminhos que a gente pode prever, né? Um seria o Japão criar uma nova organização, junto com o bloco de países que apoiam eles, que acompanham eles na votação, que são os países principalmente da América Central, do Caribe e da costa africana, países que trocam seu apoio aí, acompanham os votos do governo japonês na CIB, em troca de financiamentos aí de suas atividades de pesca. Então vocês vejam que o Japão realmente tem um interesse e investe muito dinheiro para a retomada das atividades de caça. O Japão vê um futuro nessas atividades aí, e se percebe isso através de suas atividades aí, da sua política internacional, né? Bom, se o Japão criasse uma nova organização e levasse todo o bloco, isso aí possivelmente levaria ao fim da IWC. Então, nesse sentido, eu acho que os ambientalistas e entidades de conservação erram ao comemorar, porque o futuro ele é incerto, a gente não sabe o que pode acontecer, e pode acontecer inclusive o fim da Comissão Baleeira Internacional, né, que pode cair em descrédito a partir dessa nova atividade, dessa nova condição aí do Japão, criando uma nova organização. Outra coisa que pode acontecer é o Japão se juntar à Comissão de Mamíferos do Atlântico Norte, que é uma entidade criada em 1992 pela Groenlândia, Noruega e Islândia, e que igualmente tomaria uma proporção bastante razoável com a entrada do Japão e de possíveis parceiros de bloco,
criando aí uma condição nova nesse contexto e que possivelmente também levaria ao fim da IWC. É muito incipiente para a gente prever, mas são quadros que podem acontecer, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena ser dito, que o Japão não deu um ponto sem nó, né? O Japão aproveitou um momento propício aí diplomaticamente para sair da Síria e sofrer talvez o mínimo dano, né, diplomático, né, justamente aí porque os principais países conservacionistas aí, que são os estados com mais poderio econômico aí, que são Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, se encontram num momento diferente em relação ao tema das caças da baleia, né? Os Estados Unidos afrouxou um pouco aí a sua posição, né, devido aí ao governo Trump, que não tem a conservação do meio ambiente como uma prioridade na sua agenda, e parece que não vai se importar, não está a fim de comprar uma briga com o governo japonês por esse tema. Por outro lado, a saída do Reino Unido da União Europeia também enfraqueceu o bloco, porque a União Europeia também tem uma pressão interna para a retomada da caça, que é uma pressão feita pela Dinamarca. Então o maior opositor era o Reino Unido, e a partir da saída do Reino Unido, então a Dinamarca ganha mais impacto e mais força dentro do bloco da União Europeia, e isso aí pode ser uma coisa que com certeza pesou, né? Já a Austrália e a Nova Zelândia também estão no momento que estão priorizando mais as relações com o governo japonês, que já foram bastante desgastados por essa questão da caça, principalmente porque essa questão já foi levada à Corte Internacional de Justiça, onde em 2014 o Japão foi condenado, né, e as atividades de caça científicas foram consideradas ilegais, né, foram consideradas então como caça comercial, e o país foi condenado, né? O Japão ele simplesmente fez um novo plano de caça científico, apresentou à Comissão Baleia Internacional, e isso gerou uma repercussão dentro da comunidade científica e conservacionista. Os cientistas e conservacionistas escreveram uma carta ao Comitê Científico com diversas alegações. Inclusive o Oceano Vivo participou, assinou essa carta, eu assinei como presidente do Oceano Vivo. E então isso já gerou um desgaste bem grande entre os blocos de conservação e os blocos caça, e já a partir dali houve uma ruptura que o governo australiano a princípio também não quis comprar completamente, né? A partir do momento que ela viu que já obteve a vitória e que a coisa ia continuar, o governo australiano pisou um pouco no freio em relação a esse tema. Bom, mesmo assim, esses países emitiram notas aí sobre a saída do Japão. O governo australiano se disse extremamente desapontado com a saída do Japão. O governo do Reino Unido disse que é fortemente contra a caça comercial de baleias e continuará a lutar pela proteção e bem-estar desses majestosos mamíferos. Essas foram as palavras. Os Estados Unidos também se manifestou através da Agência de Investigação de Meio Ambiente, onde a representante disse que a saída do Japão da IWC representa uma rejeição a acordos multilaterais sem precedentes para a conservação. Então ela acha que isso pode trazer consequências muito negativas, né, para a conservação das baleias, e que apesar de que traz uma proteção imediata a nível internacional para essas populações do hemisfério sul, isso aí pode ter um custo bem alto no futuro, né? Qual que é o custo bem alto? Que possivelmente o governo americano e outras diplomacias já visualizaram, que nada nos garante que o Japão volte a caçar baleias em águas internacionais, e aí dentro de uma estrutura própria. O Japão, dentro de uma estrutura de uma organização, pode ter um peso jurídico muito maior para encarar a Corte Internacional aí, com alegações bem mais fortes aí dentro de uma estrutura de uma organização própria.
Então isso é muito perigoso, eu vejo isso como extremamente perigoso, juntando aí esse momento de uma sobreexplotação dos grandes cardumes de valor comercial dos oceanos, sabendo que o Japão é um dos principais, vamos dizer, fabricantes desse produto e que causa essa pressão aí às grandes populações de peixes de alto valor comercial. Eu percebo como um movimento bem claro aí já de futuro, aí como utilizando aí as baleias como uma proteína de alto valor comercial. Obviamente, se isso vir a acontecer, é natural prever que outras nações que pescam também possam migrar para esse tipo de atividade. Então, incrementando aí o perigo para as populações de baleias no mundo inteiro, a partir de um oceano com menos peixes e com carne de baleia tendo alto valor aí na gastronomia, principalmente asiática, e que depois pode se espalhar sim para o resto do mundo. E afinal de contas, essa questão ética ela é muito momentânea, né? Por exemplo, a gente come carne bovina tranquilamente. E, entretanto, na Índia, isso é considerado praticamente um crime. Então, a gente dá para entender, né, as alegações do governo japonês, e eu acho que houve aí sim um erro diplomático dos países conservacionistas aí em fazer uma guerra com o Japão, porque realmente as consequências podem ser muito piores. Talvez tivesse tido um pouco mais de habilidade diplomática e que a gente tivesse conseguido manter o Japão dentro da CIV, a gente estaria com o inimigo mais próximo, aí que pode ser muitas vezes melhor. Bom, e o que isso pode refletir em termos ecológicos? Bom, isso pode refletir em muitas coisas, né? Primeiro, dentro do aspecto aí do câmbio climático, né? Primeiro a gente tem que, qual o papel ecológico da baleia? A baleia é um animal fofinho, bonitinho, inteligente, canta, tem sociedades complexas, mas qual efetivamente é o papel, né? Bom, elas têm um papel fundamental de redistribuição e fertilização dos oceanos, né? Elas vão em zonas de alta produtividade primária, né, e secundária, se alimentam de zooplânctons e migram para regiões de baixa produtividade. E elas vão durante esse caminho fertilizando essas regiões, né? O cocô da baleia é muito importante, é muito rico em nutriente, ferro, e faz com que nesses lugares onde a gente tem alta disponibilidade de luz e tenha também e não tenha aí energia em abundância, então a partir desses nutrientes, né, que elas foram capturar em zonas de alimentação, geralmente em áreas de altas latitudes, ocorra aí uma fertilização dos oceanos, promovendo toda a explosão da cadeia de vida, né? A partir desses nutrientes aí, com luz, a gente tem o desenvolvimento aí de fitoplânctons, né? Que são nada mais nada menos do que plantas microscópicas e até macroscópicas, que já se sabem que são responsáveis por pelo menos metade do oxigênio que a gente respira. Então, metade a cada duas inspiradas que a gente dá, uma vem dos oceanos, né, desses fitoplânctons. Então é fundamental para a gente ter uma teia alimentar saudável, que ocorra essa fertilização que as baleias fazem aí dos oceanos. Bom, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que como esses fitoplânctons utilizam o dióxido de carbono, né, justamente no mesmo conceito da planta, é uma planta aquática, né, então eles devolvem oxigênio, então essa capacidade de capturar dióxido de carbono é muito importante nesse momento de câmbio de mudanças climáticas, né. Outra coisa é que quando as baleias morrem, né, elas levam consigo uma grande toneladas, milhares de toneladas de CO2, que são praticamente extrapiados no fundo dos oceanos, porque quando essas baleias chegam aí o que a gente chama de whale fall, quando essas carcaças de baleias chegam ao fundo dos oceanos, né, esses nutrientes praticamente eles não conseguem retornar à superfície aí por uma questão de temperatura, de pressão e da própria gravidade, né. Então é muito importante
é o papel da baleia na captura do CO2 e também na fertilização dos oceanos. Eu acho que esses são os principais aspectos ecológicos que a gente tem em mente, então é fundamental para garantir, para manter o futuro da vida no planeta, que a gente tenha oceanos com bastante baleias livres das ameaças de caça, né? Sabendo que as baleias já são super ameaçadas pela pesca, redes fantasmas, níveis de ruídos sonoros, emissões sonoras, né, por embarcações, por atividades petrolíferas, são bastante ameaçadas pelas próprias mudanças climáticas. A gente teve recentemente, essa semana, um estudo aí que nos mostrou que os modelos que o painel intergovernamental de mudanças climáticas estavam prevendo, eles estão errados, né? Há 5 anos atrás se preveu, dentre todas as previsões, a gente teve uma constatação de um aumento de mais de 40% do cenário que foi previsto. Então, o oceano ele tem esse papel de regular a temperatura e está fazendo isso muito bem, só que ele está sofrendo um impacto muito grande também. Então a gente tem que ter noção que isso também tem um limite, e as baleias aí são animais que podem estar sofrendo bastante com essa questão de mudança climática. O tráfico de embarcações, colisão com embarcação, das principais causas de morte aí também de baleias, e tudo isso aí num ambiente hostil, onde que a caça de baleias pode ter um papel importante aí, como uma ameaça aí no futuro bem significativa, né? Bom, para finalizar, eu acho que uma outra coisa que às vezes a gente gosta mais da verdade, da mentira fantasiada da verdade, do que da verdade nua e crua, né? E o Brasil se tornou um especialista em fantasiar a mentira de verdade nos últimos anos, né? E nessa reunião da CIB aqui em Florianópolis não podia ser diferente, né? A gente tem aí quem está no meio das baleias conhece aí um embusteiro profissional que agora assumiu como secretário de Biodiversidade do governo, né? Que coordenou essa carta de Florianópolis aí e fez todo um alvoroço, colocando o Brasil, que não é como um dos principais países conservacionistas do mundo, né? E o Brasil não tem essa posição de protagonismo, né? A África do Sul, a Argentina, a Nova Zelândia, a Austrália, o Reino Unido, os Estados Unidos, esses países têm um protagonismo muito maior que o Brasil nessas questões, né? Inclusive o Brasil muitas vezes chega no momento da reunião, ainda nem pagou, nem quase perdeu o direito de voto, né, para a reunião. Então a gente sabe que é muito frágil a estrutura de conservação dos oceanos por parte do governo brasileiro. Agora mesmo, por esse mesmo figura aí, o Brasil está tentando dar um balão nas entidades internacionais aí, declarou aí suas águas, um monte de água protegida, para sair do 0,5% quase, para 25% do total de águas protegidas, o que é um embuste instante. Mas isso aí a gente pode comentar em outro OCV Voices. Bom, uma derrota muito grande que não foi comentada então, foi a aprovação do pacote de cotas de caça aborígene de subsistência, né? Então a Federação Russa Groenlândia renovaram suas cotas, aumentaram as capturas de baleia sem justificativas sólidas, né? A Groenlândia também aumentou a captura de baleias mink e aí deveriam ser só para consumo aí das comunidades aborígenes, mas que já se sabe que estão sendo consumidas na Dinamarca, né? E essas renovações das cotas aí dos países que realizam a caça de baleias, aborígene, teoricamente, elas foram aprovadas com a abstenção do governo brasileiro. Ou seja, o Brasil não quis se opor aí frente a outras nações, inclusive os Estados Unidos, que tem a caça de baleias aborígenes também em algumas populações nativas. Então, que tem a caça aborígene do Alasca, e o Brasil então não se posicionou a respeito disso. Bom, esse aí foi então a luz não me permite prosseguir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar aqui, ou talvez num outro formato, em forma de podcast. A gente, na verdade, queria transformar isso num produto aí para ser
via rádio, via podcast, e vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Mas eu volto aí em outro momento, conversando com vocês sobre algum tema de relevância de conservação marinha e sobre assuntos que sejam do interesse de todos. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Saudações oceânicas. Shalom.